Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que honra poder estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Quero glorificar a Deus pela vida do bispo JB Carvalho. É uma honra poder estar aqui diante do Senhor nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da bispa Dirce, muito amada, muito querida. Alguém a quem o Senhor tem usado para apontar muitos caminhos e muitas direções, né? Deus lhe usa com muita assertividade. Que Deus continue abençoando. Obrigada, viu? Quero glorificar a Deus pela vida de todos os irmãos. Camila, mas você já glorificou, é que eu quero glorificar muito. Deus abençoe, Deus abençoe. Primeira dama, que honra. Adriana, Deus abençoe. Feliz demais de estar aqui. Um pouco nervosa. Sobe aqui então para você ver. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Glória a Deus. Deus abençoe os obreiros dessa casa, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho, gente tão educada, tão amigável, tão amistosa, pelo Ministério de Louvor e Adoração. Gente, quantos aqui já sentiram muito a presença de Deus aqui nesse lugar? Pelo amor de Deus, pela vida daquele moço que estava aqui cantando, como é que ele chama? Gente, o Thomas parece um pardal, ele não vai embora, ele... Que coisa gloriosa, a bochecha dele já estava vermelha, vocês viram? Eu falei, Jesus, que coisa linda. Deus abençoe cada músico, glória a Deus. João capítulo 19, versos de número 23 em diante. Eu vou citando aí os versículos e aí vocês vão acompanhando. Quantos acharam? Podem dizer amém? Amém. Diz assim o texto sagrado: Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Complete aí para mim, por favor. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que dizia: Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto que fizeram os soldados. Verso de número 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados de lá. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, que dizia: Nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Aleluia. Complete comigo só mais uma vez assim, esse último versículo que nós lemos: E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a... Para que se cumprisse a... Mais uma vez, para que se cumprisse a Escritura. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu gostaria que você liberasse uma palavra que determina o rumo profético
daquilo que Deus nos confiou como verdade nessa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa apenas uma palavra, só isso. Porque deixa eu te falar, você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar no lugar que Deus determinou, no lugar que Deus disse que você chegaria. Às vezes a gente pensa que Deus depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele nos prometeu. A gente sabe que Ele não precisa, mas vive como se Ele precisasse. Porque diante de qualquer adversidade, qualquer dilema, qualquer dificuldade que se apresenta, uma enfermidade, uma esterilidade, uma porta fechada, um levante, uma afronta, uma dificuldade financeira, uma dívida, uma falência, uma palavra que contraria completamente toda a palavra que Deus determinou ao nosso respeito, tem um poder de nos desestabilizar de uma tal forma. E isso acontece porque obviamente nós não somos dotados apenas de alma, aonde está a nossa intenção, aonde está a nossa personalidade, mas somos dotados também de espírito. E se fôssemos dotados só de espírito, não ficaríamos abalados emocionalmente. Aconteça o que acontecesse, continuaríamos firmes no propósito que Deus já estabeleceu para nós. Mas como também somos dotados de alma, ficamos extremamente abalados emocionalmente, mentalmente, e sabemos que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar, mas vivemos como se Ele dependesse de ajuda para fazer essas coisas acontecerem. Então, por mais que estejamos aqui reunidos nesta noite debaixo de uma palavra, a verdade é que muitos de nós entramos aqui abalados, pedindo para Deus confirmação acerca de coisas que Ele já disse, pedindo para Deus que continue falando conosco, e Ele, porque é bondoso e é misericordioso, e sabe que não somos mato, sabe que não somos semente, sabe que não somos peixe, sabe que não somos bicho, porque para esses Ele deu uma palavra e eles os obedecem desde o dia em que liberou essa palavra, né? Ele liberou a palavra e Ele disse uma única vez que cada erva dê semente conforme a sua espécie, e cada semente conforme a espécie está nela, e assim para todos os animais e para todas as espécies que já foram criadas. E Deus nunca mais precisou dizer isso de novo. A todas as águas, oceanos, a tudo aquilo que está preso ou debaixo do firmamento, obedece a palavra de Deus desde o dia em que Ele falou, e Ele disse uma única vez. Não precisou dizer nunca mais. E tudo o respeita e o obedece desde então. Mas acerca do homem, e Ele é tão bom que Ele se responsabiliza, porque Ele mesmo sabe. Quando Ele nos fez, o texto é claro em dizer: soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele sabe, é semelhante, mas não é igual. Ele sabe, lembra a mim, mas não pode ser como eu. Precisa de ajuda, é falho. E por causa da sua bondade, da sua misericórdia, conferências como essa Ele estabeleceu no coração dos homens, para que Ele possa continuar sendo um farol e apontando um destino, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das tempestades, independente da contrariedade, independente das falhas do nosso caráter, independente das dificuldades da nossa personalidade. Ele continua aqui e Ele está dizendo: eu falo hoje, falo amanhã e continuarei falando, porque céus e terras passarão, a sua ansiedade vai passar, a sua depressão vai passar, mas as minhas palavras nunca passarão. Por isso eu vou continuar falando e me revelando a você pelo poder da minha palavra. E Ele fala e não se cala. Quando Deus criou todas as coisas que existem e que estão diante dos nossos olhos, visto que tudo obedeceu ao ouvir a sua voz, dava até a impressão de que Ele não precisava falar nunca mais. Se o mar, que é muito maior do que tudo que você carrega dentro de você, obedeceu a sua voz desde que tudo foi criado, por que seria tão difícil para você obedecer? E é por isso que o salmista vai salmodiar e ele vai colocar o homem no pináculo da criação, quando messianicamente ele o compara ao Messias. E ele diz: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste.
Tem muitas coisas que Deus ama no mundo, mas nada compete com você. Nada. E você pode não acreditar nisso, e isso não muda essa verdade. Você pode não sentir isso agora, e isso não muda essa verdade. Você pode não estar se sentindo amado aqui agora, e isso não muda essa verdade. E essa verdade não é uma história, é uma pessoa. E ela é uma realidade. Esteja você sentindo isso ou não agora, você é o pináculo da criação de Deus. Aquilo que Ele fez e que Ele mais ama e amou. E Ele é tão generoso que depois de criar todas as coisas e fazer então o homem, nunca mais Ele parou de trabalhar, percebeu? Olha para quem está do teu lado e diga: você dá um trabalho. Mas não tem problema, não fique chateado com o trabalho que você dá. Não fique chateado com o trabalho que você está dando. Porque você está dando trabalho para alguém que não se cansa. Você está dando trabalho para alguém que não se fadiga. Eu fico tão triste quando eu vejo um crente podendo pedir para Deus o que ele quiser e ele diz assim: eu não tenho coragem de pedir. Eu fico tão triste. Porque se tem uma coisa que dá prazer em Deus é trabalhar. Veja, Ele criou rios, oceanos, mares, tudo que existe, tudo que há. E ao 7º dia, não porque tinha necessidade, mas para estabelecer para nós um princípio. O texto diz que no 7º dia Ele descansou. Parou para admirar a sua obra, a sua criação. Só que depois de haver feito o homem, Deus nunca mais descansou. E eu não estou falando do sábado, eu estou falando de expediente. Nunca mais, e não sou eu que estou dizendo isso para te agradar, para fazer você se sentir amado, não. Como eu já disse, isso é uma verdade irrefutável, acredite você nela ou não. Nunca mais Deus, rapaz, Deus criou baleia e descansou. Deus criou tudo que existe e há, e conseguiu, abre aspas, descansar, fecha aspas. Mas depois que criou você, nunca mais Deus descansou. Por que o profeta Isaías, quando menciona, não ele, mas o próprio Deus, falando na primeira pessoa na boca do profeta, quando ele diz assim, olha, porque desde a antiguidade, por que ele não diz desde a eternidade? Mesmo sendo filha dele, porque ele é pai da eternidade, ele estabeleceu um tempo para contar a eternidade, porque ele consegue ser maior do que a eternidade e está fora do que tudo que pode ser contado. Mas ainda assim, é impressionante porque o texto poderia dizer desde sempre. Porque Deus existe desde quando? Desde que você passou a conhecê-lo? Não, desde sempre. Então poderia dizer assim, porque desde sempre, mas não diz desde sempre. Veja o texto do profeta Isaías, porque desde a antiguidade. Antiguidade e eternidade são iguais, gente? Não, eternidade é desde sempre. Antigamente é desde um ponto, muito antigo, mais um ponto. Ok? E olha o que ele diz, porque desde a antiguidade, nem com o ouvido se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que... Um Deus que trabalha para aqueles que precisam. É um equívoco muito grande achar que Deus trabalha só para quem precisa. Na verdade é um erro enorme acreditar que você não deve pedir porque não merece, ou porque não precisa tanto quanto alguém que está precisando agora, seja na África, na Ásia, na Oceania. É um erro absurdo acreditar que o tempo de Deus não pode ser todo ele preenchido, porque vai faltar alguém atender se ele atender você. Você está pensando que você está lidando com quem? Talvez por uma inserção da própria cultura, de onde nós viemos, paulatinamente sendo instruídos a acreditarmos em obras feitas por mãos de homens. Talvez tenhamos a dificuldade de acreditar num Deus que tenha um expediente incansável. E quando lemos o texto dizendo ancião de dias, começamos a pensar que adoramos um velhinho. Veja isso. Deus não trabalha para quem precisa. É por isso que muita gente que já precisou muito, hoje odeia o Deus que um dia disse adorá-lo.
Porque se você começa a desenvolver esse raciocínio, você começa a acreditar na ideia de que se Deus só trabalha ou deve trabalhar para quem precisa, não podem haver situações de injustiça, moradores de rua, dificuldade em questão de condição e existência social, porque você acha que Deus tem que fazer alguma coisa, afinal as pessoas precisam. Então você começa a acreditar que porque Ele tem poder para curar todas as doenças, Ele tem que curar todos os doentes. E então o Deus que hoje você diz adorar, daqui a pouco tempo você começará a achar que Ele na verdade é muito injusto para ser adorado. Porque na verdade não compreendeu que Ele não trabalha para quem precisa. Ele trabalha para quem? E o que é espera? Expectativa. O que é espera? Manifestação da fé de quem interessa. O que é espera? Certeza das coisas que eu não tenho, mas que eu já creio que recebi e estão diante de mim. Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem espera. Aí veja o texto: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Olhe de novo para alguém e diga: Deus trabalha muito. Está fraco, diga: Deus trabalha muito. Por você, por você. Deus trouxe pessoas hoje aqui e Ele está dizendo: eu não quero você se sentindo ameaçado de todos os lados. Eu quero que você saiba que é protegido de todos os lados. Você é guardado de todos os lados. Você é amparado de todos os lados. Oh, é por isso que o salmista dizia: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. É tudo dele. Aí ele diz: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída. Ele te guardará de todo mal. Oh, aleluia. Deus te trouxe aqui e Ele está dizendo: porque tu tem ficado tanta insônia, tanta gastrite nervosa, tanta calvície por estresse. Deus está dizendo: porventura tu não sabe que tu te cansa, mas eu não. Tu esmorece, mas eu não. Tu falhas, mas eu não. Por isso dorme, porque quem te guarda nunca dormiu e nem vai dormir. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Vai ver, você já serviu um Deus o qual você teve que trabalhar muito por Ele. Teve que preparar casa para Ele, oferta para Ele, direção para Ele, caminho para Ele. E quando Ele andava, fazia isso por intermédio das suas mãos. E isso fez você começar a acreditar que pode ser que Deus esteja muito cansado. Só que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu trabalho por você quando você nem me conhecia direito. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Tudo que existe, diz o autor da carta aos Hebreus, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes céu e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Camille, o que isso tem a ver com João 19? Tudo, presta atenção e para de ser ansioso. Há uma palavra, e esta palavra é a palavra que trouxe à existência tudo que antes não havia, tudo que antes não conhecíamos. Então eu volto a dizer o que disse no início: você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar no lugar que você deseja. Você não precisa de tudo que acha que precisa para estar aonde Deus disse que ia lhe colocar. Camille, eu preciso de quê? Você precisa de uma palavra apenas. Uma palavra. E eu já disse e repito novamente nessa noite: Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar. Se Ele liberou uma palavra, ela está proibida de voltar vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz.
Você acha que tem que ter o melhor plano de saúde, você acha que tem que ter o melhor plano de carreira, você acha que tem que ter os melhores amigos, você acha que tem que aumentar a sua cartilha, a sua network, você acha que tem que ter 2, 3, 4, 5 milhões até o final do ano para conseguir virar uma chave. Tudo isso é planejamento e não é errado fazer. O problema é depositar toda a sua expectativa no seu empenho, acreditando que qualquer coisa que aconteça ou abale o mundo terá o poder de abalar a palavra que Deus liberou a seu respeito. E por isso você tem vivido se desgastando, gastando a sua energia, a energia que você podia estar usando para adorar, a energia que você podia estar usando para descansar diante dele, porque mais fé do que precisa ter quem trabalha, precisa ter quem descansa. Por isso que quem descansa demonstra maior confiança para Deus. Veja, se você tem uma palavra, você tem tudo, mas a gente age com a palavra de Deus como se ela fosse uma coisa abstrata, como se ela não fosse mais sólida do que o chão que eu estou pisando, como se ela não tivesse maior poder de cobertura do que este teto que está sobre a nossa cabeça. Você estoura uma bomba aqui dentro, não sobra piso, não sobra teto, não sobra nada. Isso que hoje você tem certeza da solidez que é, amanhã não é mais nada. Agora, bota um crente debaixo de uma palavra. Pode jogar a bomba que for. Remacaia Sória. Meu Deus, pode tentar o maior nível de destruição, pode fazer o maior estratagema, bota um crente debaixo da palavra. Oh meu Deus do céu, olha para quem está do teu lado e diga: debaixo de uma palavra. Agora vamos ovacionar essa palavra e diga assim: debaixo da palavra. Da palavra. Ei, tua casa não caiu quando você perdeu o emprego, não é porque faltou dinheiro, é porque não faltou palavra. Tua enfermidade que te atormenta não te matou, não só o corpo, mas também a alma. Não é por causa dos remédios que você tem, é porque tu está debaixo de uma palavra. A esperança que nada muda e faz morrer em ti, ela ainda não foi embora porque você é indesistível, não. Ela ainda se mantém aí porque tu estás debaixo de uma palavra. Então para de considerar essa palavra sensorial e começa a crer que ela é mais sólida do que o chão que a gente pisa e mais contundente do que o teto que cobre a nossa cabeça. Você está debaixo de palavra, e quem está debaixo de palavra não naufraga, não perde, não rompe, não. Ai meu Deus. Pedro disse assim: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançarei a rede. Lançou a rede, pegou uma multidão de peixes tão grande, um cardume tão grande, que o barco quase ia a pique. E por que não foi a pique? Porque quem está debaixo de uma palavra vê o quase, mas não perde tudo. Você está aqui e está dizendo assim: Camila, eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase morrendo. Eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase perdendo. Camila, eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase me divorciando. E é este quase que não deixa concluir, porque a palavra de Deus está ali medindo o comprimento do barco, a estrutura da tua jangada, e Ele está dizendo: não vai. Por que não vai? Porque tu está debaixo de uma. Está na hora de você entender que isso aqui não é uma concentração de religiosos, meu irmão. Isso aqui é uma reunião de gente que existe, subsiste e resiste, porque está debaixo de uma palavra. Oremaia Calamassúria. Meu Deus. Imagasumi Remaia Saia. Não é sentimento, por isso não depende da nossa alma. É a palavra de Deus. Camila, ela é realmente poderosa? É tão poderosa que não precisa da gente para nada. Só passa pela gente, mas não depende da gente para nada. Você quer ver? A gente é muito mais sensorial. O que é isso? Colocamos muito mais expectativa e confiança nos nossos sentimentos do que nos objetivos de Deus. Você acha, por exemplo, que só é amado quando se sente amado. Você acha que só é perdoado quando se sente perdoado.
Tipo, você acha que se você não sentir, não aconteceu. Engraçado que você não sente isso com conta. Quem é que recebe um boleto ou precisa pagar a parcela de alguma coisa e chega no mês e diz assim: não estou sentindo de pagar isso hoje? Não, meu irmão, tem sentimento nenhum. Precisa de sentimento para pagar boleto? Se tem um sentimento é de raiva. Ainda mais se for indevido, né? Tem sentimento, você vai lá e faz. Aí eu digo, uma vez que está feito, está pago ou não está? Está pago ou não está? Está pago ou não está? Só que você, eu não sei, você quer sentir o sangue de Jesus para acreditar que está pago. Você começa a colocar em questão sensorial aquilo que é fato. E perde os objetivos porque está dando mais crédito ao que sente do que ao que sabe. E fé não é sobre o que eu sinto, fé é sobre o que eu sei que a palavra diz. Você quer ver? Ezequiel capítulo de número 37. Me mostra sentimento no meio daquele vale cheio de crânio. Femo para tudo que é lado. Se tem algum sentimento ali é medo. E eu não estou inventando não, é só você olhar o texto. Olha o que o texto diz. Que o Senhor arrebata ele numa visão. E na visão olha o que ele vê. E tomou-me pela mão. E me levou. E me deixou lá. Às vezes Deus faz isso com a gente. Toma, leva. E a gente está com medo, mas aguenta. Complicado é quando a gente vê a mão indo embora. E diz, aonde está aquele que me trouxe aqui? Existem projetos que Deus te leva para começar. E na hora de começar você diz, cadê a mão que me trouxe aqui? Estou mentindo? Quem é que nunca sentiu a ausência da mão movendo? Quem é que nunca fez uma oração dizendo, Deus, não é a luz do teu rosto, aonde está o teu braço? Aí o texto diz que deixa ele lá. E estando ele lá, olha o que o texto diz. E ele me disse, então preste atenção. Não tem problema falta mão. Não tem problema falta perna. Não tem problema quando Deus não mexe o braço. O problema é se você parar de ouvir a sua. A mão saiu, mas a voz continuou. Por quê? Porque o que dependemos para fazer, o que precisamos fazer, o que dependemos para fazer dar certo, o que Deus disse que daria, não é mão, não é pé, não é cabeça, mas é a sua palavra. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu acho maravilhosa a resposta dele. Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Sobre esse vale eu não sei nada. Então eu não vou emitir opinião sobre o que eu não sei. Você tem que parar de ficar emitindo opinião sobre o que você não sabe. Sobre esse vale eu não sei nada. Mas quando ele diz, tu sabes, ele diz, sobre ti. Eu sei que tu fazes o que tu queres. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele diz assim, então profetiza, filho do homem. E Ezequiel começou a profetizar, gente. Ficou paradinho, vendo o que Deus ia falar. Porque profeta de verdade não inventa, só repete o que Deus já falou. Aí Deus diz assim para ele, profetiza sobre esse vale e diga-lhe assim. Aí vem 2 pontos. Aí Deus fala para ele, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. Aí ele repete, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E aí Deus vai falando e Ezequiel vai repetindo. Deus vai falando e Ezequiel vai repetindo. Olha aqui para mim, há espontaneidade naquilo que você fala por repetição e não por inspiração? Foi difícil a pergunta? Então eu vou perguntar de novo. É uma pergunta. A espontaneidade. Agora tu vai esperar eu fazer a pergunta toda. A espontaneidade. Naquilo que eu faço ou falo por repetição e não por inspiração? Não há. Então diga para mim, aonde há sentimento no vale cheio de ossos para se levantar um poderoso e numeroso exército? Não há sentimento, não há vontade, não há vivacidade. O que há é imposição da palavra. Está ele sem sentir nada, dizendo vento dos 4. Ou você acha que ele está todo arrepiado? Vai nessa. Se duvidar, uma perna está batendo na outra. Diga-lhe assim, filho do homem. Deus dizia, ele repetia. Aí você não, está esperando sentir para fazer. E Deus está dizendo, quem sente para fazer, só espera quando as águas vêm mover. Por isso Jesus nos libertou dessa ritualidade.
Porque ele está querendo dizer para nós o que quando João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. João está dizendo: a gente não só conheceu ele não, a gente dormiu com ele, almoçou com ele, levantou com ele, andou com ele, foi com ele, voltou com ele, subiu com ele, desceu com ele, orou com ele. E depois disso o que acontece? Depois disso a gente manifesta ele aonde nós passamos, porque agora nós não o temos apenas por vista, mas está implantado em nós aquilo que ele ministrou. Por isso, cristãos, volta para Ezequiel e você vai entender. Ele começou a falar e Deus começou a fazer. Por quê? Porque Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra. Nós começamos a cultivar a ideia de que Deus é fiel a pessoas mais bonitinhas, mais arrumadinhas, de preferência as mais santinhas. E Deus está dizendo: nem a estas sou fiel à minha palavra. João capítulo 15. Meu pai é agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. A vara que está em mim e dá fruto, essa eu podo para que dê mais fruto. As outras que estão em mim, mas não dão frutos, eu corto e lanço no fogo. Como é que pode? 2 tipos de vara na mesma videira, só que uma dá fruto e a outra não dá. E Jesus explica: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiver em vós, pedireis o que quiserdes e isso vos será feito. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Há muitas formas de você estar em mim, mas só há uma forma de eu estar em você. Um monte de gente pode sentir Deus de uma só maneira, ou de várias maneiras, e isso não exclui a presença de Deus em um lugar, não importa quantos pecadores tenham ali. Agora, a pergunta é: quem Deus sente? Somente aqueles que estão debaixo da sua, só quem corresponde à sua palavra. Por isso Jesus disse assim, nos últimos dias virão muitos dizendo: em teu nome expulsei demônios, porque expulsa. Em teu nome operei prodígios, sinais, maravilhas. Jesus vai dizer o que para eles? Apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Então a questão não é o quanto você conhece ele, a questão é o quanto ele se reconhece em. E a única forma dele fazer isso é pela sua palavra. Se não houver em você a palavra de Deus, não há correspondência de Deus para você. Não, vai ouvindo isso aí. Então isso depende muito menos do que a gente sente e muito mais daquilo que a gente. Mas olha como a gente é motivado ao que sentimos tão somente. Por exemplo, Gênesis capítulo 1. No princípio a terra era sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito de quem, gente? O Espírito de quem, gente? O Espírito de Deus. Havia água, trevas, mas o Espírito é de Deus. Não há lugar que Deus não entre. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa linda. O Espírito de Deus não só estava presente, como estava em movimento. Quem está entendendo, diga amém. Isso é maravilhoso, sim ou não? Quem é que gosta de um mover de Deus? Vou perguntar de novo, quem é que gosta de um mover de Deus? A gente ama um mover de Deus, mas a igreja não cresceu debaixo de mover. O Espírito de Deus se movia à face das águas. Veja, é o Espírito de Deus, está se movendo, mas não está acontecendo. O que estava em trevas continua em trevas. O que era abismo continua sendo abismo. E o que era água continua sem terra. Mas é o Espírito de Deus que está se movendo, mas não está fazendo nada, não está transformando nada, não está realizando nada. Mas vai aparecer então o verso que diz: e disse Deus. Aí eu sinto uma alegria tão grande nesse verso. E disse Deus. Agora Deus não está se movendo, agora Deus está. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí agora sim, o que estava em trevas agora vai estar em luz. E ele começa a falar.
E à medida que ele fala, as coisas vão acontecendo. À medida que ele fala, as coisas vão acontecendo. À medida que ele fala, as coisas vão acontecendo. Ele fala e vai acontecendo. Ele fala e vai acontecendo. Isso é o poder da sua palavra e não do seu mover. Mover sem palavra não muda nada, porque mover não transforma, mas palavra traz mover e transformação. Debaixo da palavra de Deus haverá transformação. Não é debaixo do que você sente. Então veja, temos consciência de que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que nos disse. Porém, agimos como se Ele dependesse da nossa ajuda ou de circunstâncias melhores. Por quê? Porque temos fé no que sentimos e não no que sabemos. O que você sabe sobre Deus é o suficiente para te colocar num lugar de segurança. Será que o currículo do Deus de Gênesis não é o suficiente para te dar crédito, para mostrar que Ele não precisa de nada? Você pensa, eu preciso de toda a fé para Deus fazer o que eu quero. E aí quando aquilo que você quer não acontece, você diz assim, é porque eu não tive fé o suficiente. Na verdade o que você não teve foi palavra o suficiente. Se você se apegasse mais à palavra do que ao que você sente, não haveria nada que você quisesse ou pedisse que Deus não fizesse. Camila, pois então eu não tenho que ter fé? Uma fé baseada na palavra e não uma fé baseada no que você sente. Mas você acha que orar e não ler a Bíblia é o suficiente? Você acha que fazer voto e não ler a Bíblia é o suficiente? Você acha que estar dentro de atmosferas proféticas e não conhecer o texto sagrado é o suficiente? Você acha que subir monte é o suficiente? Você acha que orar de madrugada é o suficiente? E Deus está dizendo, é meu mover e é de mim. Mas se não tiver palavra, não haverá correspondência daquilo que você está pedindo para eu fazer. E então, Camila, está na hora de você mudar 2 pilares. Tirá-los, não. Colocar eles no lugar que eles devem estar. Aonde? Primeiro palavra, depois fé. Quem tem que vir primeiro? Quem tem que vir primeiro? Quando você coloca a palavra no lugar que ela tem que estar, fé se torna a consequência do que você sabe. Logo você não motiva a fé. Você recita a palavra e ela sopra a brasa da fé. Você quer fazer o contrário, soprar a brasa da fé e esperar que Deus envie palavra. Deus está dizendo, recite, profetize, invoque, cante, pregue, busque a minha palavra e deixa que ela, começa a soprar a brasa da fé. Rapaz, isso aqui é muito sério. Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu concordo? Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu creio? Ninguém disse nada. Foi o poder da sua? Foi o poder da sua? Quando Deus disse haja firmamento, qual foi o anjo que disse amém, Jeová? Tá ligado? Não precisou de fé para haver manifestação de mundo. O que eu estou querendo dizer aqui? Não é heresia não, presta atenção. Deus não depende da nossa fé para fazer nada. Quando eu creio, Deus tem poder para fazer. E quando eu não creio, Ele continua tendo poder para fazer. Mas Ele só faz na vida de quem? Então presta atenção. Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer. Eu que dependo da minha fé para ter poder de receber aquilo que Ele já fez. Logo, a minha fé não está no que eu sinto, a minha fé está na palavra. E por que isso é tão importante? Porque isso muda completamente o cenário atual da sua vida. Não importa como você entrou aqui dentro nessa noite, você sai com uma mudança de cenário radical em 3 passos. Não, eu vou falar de novo. Não importa como você entrou aqui nessa noite hoje. Se você entrar debaixo dessa palavra, Deus vai mudar radicalmente todo o cenário e qualquer realidade que você acredite ser impossível a mudança. Sobe aqui a banda que é pra gente terminar junto sobre essa palavra. Camila e João 19, vem agora. Tudo o que João está vendo acontecer no Calvário vai acontecer mediante a palavra. Por quê? Porque tudo que está acontecendo
por pior que pareça, é a pior cena, foi aquilo que deu mais dor e agonia em Jesus. A angústia maior de sua vida foi ir ao Calvário. Lágrimas rolaram do seu rosto, suor vertido em gotas de sangue, ao ponto da sua humanidade gritar ao lado da sua divindade, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Tão difícil era aquele momento. Agora veja, ele está no Calvário. Coisas aparentemente extremamente ruins estão acontecendo. João poderia ter ficado desgovernado como Pedro, traído como Judas. Qualquer um na sua humanidade pode errar, sim ou não? Sim ou não, gente? Só que João vai se manter fiel até o final. E uma das coisas que estabelecem para mim e para você um critério de aplicação. O que é isso? Faça igual e você vai viver a mesma coisa. O que é, Camila? Ele tinha o texto de Isaías de cor. Todo mundo aqui tem uma palavra específica mais forte na memória, sim ou não? Pelo menos um texto, nem que seja o Salmo 23 aberto na página amarela. Alguma coisa você tem. E para o judeu, tanto é até hoje, para o judeu, o texto do profeta maior, o texto messiânico de Isaías, é um dos textos que eles repetem até hoje. Manifestam essa palavra. E qual é o texto em questão? O texto que fala da crucificação e da entrega. Aquele que é o leão vai como ovelha muda ao matadouro. Moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Mas para que todas essas coisas acontecessem, era necessário grande pranto, sofrimento e dor. Ele ia como inocente, sangue imaculado e precioso ao Calvário por amor de nós, para cumprir a vontade do seu Pai. João vai deixar tudo o que ele tem para seguir a este homem que agora é o herói da sua vida. Nem masculinidade direito João apresenta ao ponto de ter vergonha de se aproximar de Cristo. Pelo contrário, ele o abraça como um pai, o beija como um amigo, encosta a sua cabeça no seu peito, de tanto que o ama. Ele deixou empresa, deixou pesca, deixou rede, deixou fundo de garantia, deixou aposentadoria. Ele largou tudo para trás, meu irmão, para seguir esse homem. Aí pense em você na situação de João. Vê leproso ser curado, vê prostituta convertida. Pense você na condição de João. Vê um homem que tem poder para andar sobre as águas. Pense. Um homem que tem poder para fazer tudo, permitir-se ser tão castigado no Calvário. E é aqui na verdade que ele ostenta o maior poder que ele tem. Porque maior poder não tem quem faz o que pode, mas tem quem podendo não faz. Só para poder viver o que Deus quer que viva. Aí ouve isso. O texto diz que os soldados pegaram suas vestes, repartiram, lançaram sortes. João podia ficar desesperado, mas ele mantém o controle naquela cena. Olha para quem está do teu lado e diga assim: debaixo da palavra, você tem o controle. 3 passos. Primeiro, o texto diz que pegaram as vestes dele, rasgaram, lançaram sortes. E João vai dizer: os soldados fizeram isso. Mas por que eles fizeram? Ele escreve: para se cumprir a... Vamos substituir escritura por palavra, porque estamos falando da mesma. Então quando eu perguntar, você diz palavra, tá bom? É a palavra de Deus. Ele diz: os soldados fizeram isso para se cumprir a... Os soldados fizeram isso para se cumprir a... Ora, João, então decida e diga para nós, quem fez isso? Os soldados ou a palavra? Os soldados, mas eles fizeram por causa da... Porque estava escrito, e a palavra dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então o que João está vendo? A maldade se manifestando. O que João está vendo? O ódio cumprindo o seu querer. Enquanto você levar as coisas para o pessoal, você não vai ver o cenário como Deus está vendo. Enquanto você levar as coisas para a carne e para o sangue, você vai ter
desequilíbrio diante do poder do seu inimigo. Mas quando você leva as coisas para o campo que você tem domínio, que campo? Você sabe debaixo de qual palavra você está. Você sabe o que foi que Deus disse a seu respeito. Você sabe o que Deus liberou na tua casa. Aí você deixa o inferno desbaratado. Por quê, minha irmã? Por quê, meu irmão? Porque você está numa área que só você tem domínio. Ele não tem domínio sobre a palavra. Ele só tem domínio sobre as nossas carnalidades. Mas na palavra ele não tem domínio. Olha, João, o pau está quebrando no Calvário e ele está lá, ó, controlado. Sabe por que você quer dar na cara dos outros? Porque tu está na carne. Tem gente aqui que está dizendo assim: agora fulano vai ver que eu sou crente, mas não sou otário não. E o Senhor está dizendo: você está descendo para o nível do teu inimigo. Você está indo para onde ele tem poder de atuação. Vai para onde ele não tem poder de atuação. Vai para onde ele não entra. Vai para onde ele não te governa. Pega na mão de alguém aí agora, por favor, por favor. Mas não segura requenguela não. Segura com firmeza. Apesar dessa pessoa estar muito linda, faça ela entender que ela não veio fazer uma social hoje aqui não. Aperta a mão dela e deixa ela perceber que ela sentou-se ao lado de um profeta, ao lado de uma profetisa do eterno. Sacode ela e diga: você tá fraco, grita para ela e diga: você está debaixo de palavra. Você não vai perder o controle, não vai perder o equilíbrio, não vai perder a direção, porque você está debaixo de palavra. Ouça isso, ouça isso. Você vai aprender isso aqui, vai levar para a vida. Você vai aprender isso aqui, vai levar para a vida. Para João, os inimigos, os algozes da cruz. É complicado quando a palavra que está sobre nós é tão poderosa que Deus deixa até o inimigo expressar poder. É complicado quando Deus pode jogar todo mundo por terra, mas Ele coloca o pau na mão de quem quer quebrar as pernas. É complicado. Só que olha, João, controle. Por que controle? Porque quem está debaixo de palavra não perde não perde. Aí ele, veja isso. Para quem está fora da palavra, diz assim: meu Deus, quanto ódio. Para quem está fora, diz quanta crueldade. Mas para quem está dentro, está assim, ó, tá tudo sob o comando. Eu não sei se você está entendendo, mas se eu pudesse botar legenda nas fotos de João no Calvário, enquanto Maria está chorando de desaguar, porque a alma da mãe está gritando a perda do filho, o discípulo aprendeu com seu mentor. Enquanto tanto é que João é o único que não começa a biografia de Cristo falando o nome nem de Maria nem de José. Ele já começa dizendo: no princípio é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida. Aí veja isso, ele está lá olhando. E ele sabe, os soldados estão com ódio, os soldados estão com fúria, mas no olhar de João, os soldados estão debaixo da palavra. O ódio está debaixo da palavra. E tudo que está acontecendo está sobre o controle e o domínio da palavra. Então um carnal poderia dizer: quantos inimigos? Mas João diria: quantos funcionários? Porque quando você está debaixo da palavra, até teu inimigo coopera para você chegar onde Deus disse que você chegaria. Bata na mão de alguém aí e diga: não é inimigo, é funcionário, é funcionário. Porque todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui para mim, ou você crê nisso, no que a palavra diz, ou tudo o que acontecer, você vai achar que você é marionete na mão do capeta. Davi tinha tanta convicção que quando um dos adversários dele, no tempo em que Absalão tentou tomar o reino, se levanta para atacar pedra nele, um dos seus valentes, filho de Simei, pega a espada e diz: quem esse cão morto pensa que é para atacar pedra no rei? Eu vou arrancar a cabeça dele agora. Parece que eu vejo Davi metendo a mão nos peitos do camarada e dizendo assim: segura aí,
Por que segura? Porque quando você está debaixo de palavra, você não deixa ninguém intervir no que está acontecendo. Deus deu o trono para Davi, e não tem inferno nem Absalão que tire. Não tem inferno nem Absalão que tire. Mas quem poderia tirar? Davi, se não entendesse que tudo que está acontecendo, por pior que pareça, por mais descontrole e desgoverno que pareça, é como uma orquestra cuja batuta do ritmo está na mão de Deus, e Deus está orquestrando. Você diz que levante, e Deus diz: está orquestrando. Você diz que fúria, e Deus diz: estou orquestrando. Você chama que prova, e Deus diz: é o melhor treinamento que eu já dei. Deus está dizendo: ei, comece a olhar o cenário pelo prisma de Deus. Se você está debaixo de palavra, pare de tratar o inimigo como seu opositor e não desça para o nível dele. Ele jamais vai poder subir para o seu. Então, deixa ele fazer o que ele tem que fazer. E você fica debaixo da palavra. Quando eu estou debaixo de palavra, meus inimigos se tornam funcionários da promessa que Deus liberou. Segundo, vendo que tudo já estava consumado, ele disse: tenho sede. Por que ele fez isso? Porque só faltava uma coisa para ele sair daquela situação e entregar o espírito dele para Deus. Aí eu te pergunto: você faria o que precisa ser feito se eu te dissesse que o que te tira desse cenário de caos não é uma atitude de Deus, mas é uma atitude sua? Você faria o que tem que fazer? Tipo o que, Camila? Tipo pedir perdão quando você não fez nada. Jesus disse: quero água. Quem lembra do texto? Jesus disse: quero água. Jesus disse o quê? Sabe o que ele está dizendo? Se ele tem consciência da palavra, ele sabe que não vão dar água para ele. Vão dar o quê? Jesus sabia ou não sabia que ia beber vinagre ao invés de água? Só que mesmo assim ele disse: eu tenho sede, mesmo sabendo que iria beber. Porque ele não está pedindo porque precisa, está pedindo para cumprir Ele não está pedindo para cumprir um desejo. Ele está pedindo para cumprir um mandamento, uma ordem. O que isso significa? Deus está dizendo: as maiores viradas de chaves na sua vida não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o quanto você aguenta se humilhar diante daquilo que eu já estou fazendo. Quando você está debaixo de uma palavra, você ganha um nível de autonomia. O que é isso? Você tem condições de acelerar o processo. Na primeira parte os discípulos fizeram, mas agora na segunda, quem está fazendo é Jesus. Jesus está dizendo: comece a fazer o que eu te chamei para fazer, mesmo quando ninguém mais está fazendo nada por você. E por fim, Jesus morreu, e a palavra continuou sobre ele. Jesus morreu. Responda para mim, para a gente encerrar junto. Morto se debate? Morto argumenta? Vem cá, gente, morto se defende? Camila, o que isso significa? Significa que tem situações na sua vida que mesmo que a palavra de Deus sobre a sua vida seja a palavra de vida, haverão momentos que você vai estar como morto. Terá boca, mas não poderá falar. Terá mão, mas não poderá mexer. Terá pés, mas não poderá sair da situação que você está. E aí, Camila, escute isso. Primeiro eles fazem cumprir, depois Jesus faz cumprir, e terceiro, a própria palavra se cumpre. Porque Jesus já está morto, não pode se defender, não pode reagir. Tem gente assim que está aqui hoje. Você está em situações onde você não pode se defender, onde você não pode reagir. E para piorar a história, você está como João vendo a cena de alguém que pegou um pedaço de madeira gigante na mão para arrebentar tuas pernas. E se você vê que fazem com o segundo e fazem com o terceiro, você pensa: o próximo que vai arrebentar sou eu. Só que esse também é um dos segredos de quem está debaixo da palavra. O quê?
a palavra impõe limites quando tudo é igual a todos. Camila, eu não entendi. Você não está vendo que Jesus está cercado ali no meio? Quando os soldados vieram para arrebentar as pernas dos crucificados, não seria natural se começou pelo primeiro, depois ir ao segundo e então ao terceiro? Só que Deus está dizendo, quando você está debaixo da palavra, coisas que acontecem com todo mundo não vão acontecer com você, porque você está cercado. Você está cercado. Gente, há uma unção profética tão forte aqui. Deus está dizendo, você está cercado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Camila, mas eu não estou em condições de reagir. Eu estou debaixo da palavra, mas estou deprimido. Eu estou debaixo da palavra, mas estou cercado. Eu estou debaixo da palavra, mas estou imobilizada. Como é que eu vou fazer? Fez então o último segredo. Deus diz assim: quando você vive a sua vida para cumprir a minha palavra se mantém viva até depois da sua morte. Olha o que é que vai acontecer. Os soldados arrebentam o primeiro, pá! Arrebentam o terceiro, pum! Cai cruz, cai madeiro, é mão que rasga do cravo, é pé e joelho que bate no atrito do chão, é rótula que se arrebenta para tudo que é lado. E Jesus, alguém pensa, é o próximo. Gente, no mundo espiritual, Satanás está pensando que a batuta da orquestra da nossa vida está na mão dele, e ele está dizendo assim com ameaças: o próximo é você, o próximo é você, o próximo é você. Só que João está dizendo, ninguém me contou não, eu vi. E esse vai ser o testemunho, sabe por quê? Porque depois de muitos anos dentro da nossa nação, nós vamos ser testemunhas, não do que os outros viveram, mas da história que Deus está escrevendo através da vida daqueles que se colocaram debaixo da palavra. Oh meu Deus, não conseguem quebrar Jesus. Aí João vai dizer assim: eu sou João, eu sou testemunha do que aconteceu. Ele diz assim: quebraram o primeiro, quebraram o terceiro, chegando-se porém a Jesus. Agora presta atenção, isso aqui é um ato profético que Deus está mandando eu fazer agora. Pergunte qual é o nome da pessoa que está do seu lado agora. Pergunte para ela qual é o seu nome. Você sabe o nome dela? Aprendeu? Se você não ouviu, pergunte de novo. Pergunte de novo, porque eu vou contar de 1 a 3. No 3, você vai dizer que não quebram essa pessoa. Você vai dizer, mas o fulano não quebram, mas o fulano não quebram, mas o ciclano não quebram. Bora que eu também tenho que ter alguém. Meu nome é Camila, teu nome é qual? Qual é teu nome? No 3 você vai ter que dizer meu nome dizendo que não vão me quebrar, e eu vou dizer o teu nome dizendo que não vão te quebrar. Qual é teu nome? Qual é meu nome? Qual é teu nome? Deixa eu te falar um negócio. Às vezes você pensa assim, Camila, eu acho que vão quebrar pelo tanto que já bateram. Eu acho que vão quebrar pelo tanto que já cuspiram. Camila, eu acho que vão quebrar porque até furar me furaram. E o Senhor está dizendo, mas há sobre você uma palavra: pode difamar, pode perseguir, pode afrontar, pode cuspir, pode bater, pode castigar, mas o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: quebrar ninguém vai quebrar Brasil, quebrar ninguém vai quebrar igreja. Paulo, Camila, por que esse profético é conosco, é com a igreja, é com a nação? E se tem mais alguém que trouxe a bandeira igual aquela moça, pode levantar para o alto, porque Deus te trouxe aqui para dizer, sabe o que é para você? Eles vão perseguir, eles vão cuspir, eles vão afrontar. César e o seu sistema estão apavorados com a sua popularidade, mas quebrar ninguém quebra, quebrar ninguém quebra. Segura a mão dela, fecha o corredor, segura a mão dela e fecha o corredor. Eu conto 1, você
essa pessoa e vai dizer: quebrar ninguém quebra. Eu conto 2, Patrícia, não esquece do meu nome. E você vai gritar. Eu disse que você vai? Eu disse que você vai? Ai, Camila, mas eu não gosto de gritar. Mas hoje você vai. Ai, mas eu pensei que não ia precisar. No outro dia que vier alguém menos pentecostal, tu não grita. Mas hoje tu vai botar grito nessa goela e vai clamar com vontade. Você vai gritar. 2,5. Prepara, porque você vai chamar o nome de alguém agora. 3, diga. Quebra, ninguém quebra. Ninguém quebra, Patrícia. Ninguém quebra. Ninguém quebra. Agora de mãos dadas. De mãos dadas. De mãos dadas. Você vai dizer: Brasil, ninguém te quebra. Peraí. 1. Prepara, porque Deus vai conduzir nossa nação em triunfo. Eu conto 2. Você vai dizer: Brasil, ninguém quebra. 2,5. Respira fundo. 3. Solta o brado. Quebra. Ninguém quebra. Ninguém te quebra. Ninguém te quebra. Nós estamos te colocando debaixo de palavra. Debaixo de palavra. Boa, boa. Vai quebrar não. Ih, levanta essa cabeça, menino. Ih, quebra não. Tu vem mancando, mas vem. Vem se arrastando, mas vem. Vem com Rivotril na bolsa, mas vem. Porque quebrar não quebra. Quebrar não quebra. Quebrar não quebra. Ninguém vai quebrar, ninguém vai quebrar. Ninguém vai quebrar porque você está debaixo de palavra. Você está debaixo de. Você está debaixo de. Então não tem figa, não tem cruzar de dedo, não tem encantamento, não tem obra da malignidade. Ninguém vai quebrar. Camila, mas eu estou apavorado. Eu estou vendo ele vir por um caminho. Deus está dizendo: devia estar vendo ele ir por 7. Ele indo embora por 7. Vindo ele como correntes de águas contra ti. O Senhor arvorará. Quem pode balançar uma bandeira? Ei, 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 ei. Bandeira de sangue. Sangue carmesim. Orecalaia chore. Sangue carmesim. Bandeira de espada, de palavra. Deus está me dando uma visão. Eu estou vendo a estrela de Davi. Deus está dizendo: não vai faltar remanescente, não vai faltar lâmpada acesa na nossa nação. Deus prometeu isso a Davi, mas nós também fomos constituídos filhos de Abraão, porque todos aqueles a quem receberam, recebeu com eles o direito. Estufa esse peito, porque você tem direito de usar a palavra, de estar debaixo dela, de ser abençoado por ela. Ninguém vai quebrar. Por que, Camila? Onde está a garantia? No que você está falando? Não, no que a Bíblia diz. Quando ela diz, Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, e ele diz assim: ora, vós sois o corpo de... Então presta atenção. A igreja é quem? É o corpo de? É o corpo de? É o corpo de? Por que quando chega lá no Calvário, quebram o primeiro, quebram o terceiro, mas o homem do meio não quebra? Porque sobre ele havia uma que dizia: nenhum. Talvez hoje aqui, como membro atuante do corpo de Cristo, você seja um pedacinho daquele osso do ouvido que é pequenininho, é martelo que chama? Vai ver, você é um martelo. E alguém pensa: martelo é facinho de quebrar. E o Senhor está dizendo: o problema não é ser martelo, o problema é onde ele está. Está onde? Está onde? Então não importa se você é um fêmur,
Ou se você é um martelo, a garantia aqui está entre todos aqueles que são igreja. Ninguém vai te quebrar. Levanta as duas mãos para o céu agora. Presta atenção aqui. Eu vou contar de 1 a 3 agora. É a última contagem, prometo. Camille, por que conta 1 a 3? Porque eu não gosto de bagunça. Baixa a mão para não cansar. Vou contar de 1 a 3 aqui agora. No 3, quem entrou hoje aqui e é até crente. Por que crente? Porque crê em Deus. Você diz assim: não, eu venho porque eu gosto, mas eu não sou crente não. Eu sou desviado. Que desviado é você? Que sexta-feira à noite podia estar em qualquer rocha de Brasília, mas está na pré-conferência global. Você não é desviado, você é afastado e está aqui porque tem saudade. Não, Camila, é que eu estou afastado há muito tempo. Eu venho porque eu gosto, mas eu não sou crente não. Como é que tu não é crente? Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Aí tu vem aqui agora pra mim dizer que tu não é crente. E ainda é dos fervorosos. Você é daqueles que quando quase vai bater o carro diz: sangue de Jesus tem poder. Não, Camila, mas é porque pra mim servir a Deus é coisa séria. E é mesmo, tão sério que você não pode deixar pra depois. Não, mas é que eu tô numa situação aí difícil. Eu tô numa situação aí tico-tico no fubá. Vai vir você, tico-tico e fubá. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, abatidos, sobrecarregados, e eu vos... Não é para te forçar, não quer vir, não vem. Mas eu tenho que te falar uma coisa: a garantia de não ser quebrado não está em ser osso, está em ser corpo de Cristo. Então se você diz que é crente, mas está fora da igreja, o convite para você hoje não é apenas venha a Cristo, é volte para a igreja. Volte para a igreja. Vai ser assim, eu vou contar 1, 2, 3. Quem está afastado, quem se diz desviado. Não, Camila, eu sou desviado. Desviado não frequenta culto. Que raio de desviado é você? Que o crente está aqui dizendo: ai meu Deus, que eu tenho que ir embora. E o desviado está assim: eita, que Jesus está falando comigo hoje. Quem mané desviado que é? Está na hora de você fazer a sua aliança. Camila, vou ficar aqui no meu lugar porque Deus sabe. Sabe, mas não concorda porque não foi Camila, não foi igreja. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens também será envergonhado diante do meu Pai e dos anjos. Camila, então tem que ir aí na frente? Tem. Hoje tem. Mas Camila, e a vergonha que eu sinto? Mete a vergonha no bolso e vem com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas tua salvação é eterna. Camila, eu estou lá atrás. É meio longe para pegar aqui o corredor. Nós vamos abrir um caminho para você agora. Eu conto 1, abram os corredores. Abram os corredores. Aonde tiver corredor, abra o corredor aí agora. Abra o corredor, abra. Onde tiver, abra o corredor. 2. Quem já serve ao Senhor vai começar a orar agora. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Senhor, aonde houver alguém que já te ama, mas nunca tomou uma decisão. Camila, tem que ir aí? Tem. Eu vou ter que falar alguma coisa? Não. Por isso eu estou dando garantia de confissão pública de fé a quem sair do lugar e vir para o altar. Agora presta atenção. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente? Não vem que eu não estou te chamando. Só estou chamando quem não precisa de ninguém para entender. Estou afastado, vou me consertar hoje. Estou distante, vou me reconciliar. Deus trouxe essa palavra porque Ele sabe que eu estou debaixo de palavra e eu preciso me consertar. 2,5. Nós vamos deixar para aplaudir juntos só no final, tá bom? 2,45. Levanta a mão e começa a interceder. Aumenta o nível da intercessão aí. Camila, eu estou aqui atrás, é meio longe. Longe é o céu sem Cristo. Vem aonde você estiver agora. Está afastado, vem. Está enrolado, vem. Não, Camila, primeiro eu vou consertar minha vida. Depois que eu consertar, eu vou. É por isso que você não conserta. Porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim, nada podeis fazer. Então eu digo: 3.
Tira teu pé do chão e vem para o lugar agora fazer tua aliança com Deus.